para abrir o programa de hoje a gente tem duas receitas, porque naquele momento que a gente estiver ao vivo somente no YouTube, com a parada, né, pro horário eleitoral gratuito, a gente vai ter outra receita. Então você fica com a gente, você que adora as receitinhas, principalmente na segunda-feira, porque é tudo adaptado e vai ao encontro do nosso tema. Menopausa. Chegou o dia de falarmos de menopausa e até entendermos aí, nos dias de hoje, o que quer dizer falar de menopausa. A gente já estava aqui num papo, eu e elas, né? A endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soglia, bem-vinda mais uma vez. Carol. E a nossa NutriChef, Gabi Esteves, bem-vinda. Obrigada, Cá. Meninas, o negócio é o seguinte, a mesa tá muito linda. Eu já vou apresentar as receitinhas, mas por que eu comecei dessa forma a falar nos dias de hoje a respeito da menopausa? Porque se o mundo mudou, se as coisas estão mudando, a menopausa, me parece, vocês que vão me contar, embora seja aí classificada, né, com X questão de diagnóstico, etc., que a gente já sabe muito bem qual é, ela também vem mudando, porque hoje o comportamento feminino e tudo que a gente tem feito, e até deixando a gravidez mais tardia e etc., todo comportamento vai mudar também, uma questão quando a gente fala de saúde. Então, a menopausa também mudou, não mudou? Mudou, Carol. E aí a gente estava batendo um papo aqui antes, pra gente começar a introdução dessa pauta, será que a menopausa ela tem acontecido cada vez mais precoce nas mulheres? Ou será que as mulheres, na verdade, elas estão tendo um olhar diferente sobre o seu corpo, mais percepção, mais atenção e têm se cuidado precocemente? Então, ou seja, quando eu começo com os primeiros sintomas, eu já olho, eu não espero parar de menstruar, eu não espero ter um declínio cognitivo, ter um declínio na minha qualidade de vida. Eu começo a me cuidar logo cedo. Então eu falo que essa pauta hoje é para todas as idades, mas é para mulheres de 35, 40, 45 anos. Esse trajeto que a gente vai começar a trilhar a partir de agora vai fazer muita diferença lá na frente em como a gente vai se sentir, né? E tem uma frase que eu vou roubar, que eu vi recentemente e eu achei muito interessante. A gente fala que a velhice, ela é um destino. A gente não consegue mudar, né, esse envelhecer do nosso corpo, esse passar dos anos, mas o envelhecimento é uma autorresponsabilidade. Então, como a gente vai conduzir esses próximos anos, ele vai realmente ter uma consequência lá na frente. E muita coisa depende também do nosso comportamento, como eu coloquei no início. Então, na prática clínica, Gabi, você também nota tudo isso, né? As mulheres te procurando também por uma questão que nessa fase o risco de aumentar o peso acaba sendo um pouco maior, né? Sem dúvida. E assim, Cá, né, a gente fala dessa questão do estresse que interfere, mas a gente também, na nossa vida moderna, a gente tem agrotóxico na alimentação, a gente tem alumínio no desodorante, a gente tem parabeno no nosso shampoo, a gente usa esmalte. Então, tudo isso também contribui para que os hormônios não cheguem onde deveriam chegar, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala de menopausa, a gente fala de melhorar a alimentação, a gente fala de melhorar hábito de vida, mas a gente também tem que propor uma mudança em certas coisas, né? O produto de limpeza que você vai usar, né? Então, assim, envolve mesmo uma mudança de hábito. Então, é o que a Pri falou aí, muito lindo, né? A gente cuidar desse envelhecimento, né? Então, se a gente não se cuidou até agora, então vamos ter esse olhar mais carinhoso, né, e mais gentil com a gente, eu acho que é isso. Sem dúvida. Agora, vamos já contar, antes da gente entrar na questão dos sintomas e tal, tem muito conteúdo, tem toda a parte alimentar que a gente vai abordar. Apresente as suas receitas. Olha isso, gente, eu já tô aqui, ó, enlouquecida. Uma é uma tortinha de atum e a outra é um roll de banana. Isso. Olha isso aqui, esse doce. Gente, que coisa boa isso. É aquilo, né, Cá? Estou vivendo na pele essa tal de menopausa, né? Aos 41 anos aí entrei na menopausa. Então tem muita coisa que é gostoso, porque eu tô tendo aí a experiência de passar. Essa tortinha eu achei muito legal porque é muito fácil, muito rápido de fazer. Então é aquele dia que você tá irritada, você morreu de calor, sabe assim? E você tá com fome, você quer comer e não quer preparar nada, né? Então é uma coisa muito gentil de você se cuidar, porque é super rápido, super fácil, gostosinho, micro-ondas. Ai, que delícia. E um jantar assim baixíssimo em carboidrato, mas com o que importa, com ômega, gordura boa, saciedade, proteína, fibra, tudo que a gente precisa. Sim, que não dá para tirar. E essa sobremesa, Cá,
Olha isso. Foi uma alternativa totalmente sem açúcar, né? Que eu trouxe, mas com o sabor da canela, que dá aquele toque super legal e que tira aquela vontade de doce, aquela coisa meio deprê que dá no final da tarde e tal. Então, só o cheirinho que tá aqui já tá uma delícia, Nossa, né? E depois bonito. vocês vão aprovar e se gostaram da receita ou não. Muito bom. Então vamos para os sintomas, porque existem sintomas também que a gente não liga uma coisa a outra. Vamos colocar aí na tela para vocês. As meninas prepararam, então preste atenção nos sintomas do seu corpo. Vamos lá. Mudanças de humor, fadiga, os fogachos, ciclos irregulares, queda da libido, tonturas, palpitação, cabelos finos e pele seca. Achei isso tão interessante. Qual o outro? Nevoeiro mental e alteração do sono. Porque assim, Carol, o que eu acho que é muito importante é que muitos sintomas a gente já relaciona com menopausa. Então, eu estou tendo uma secura da minha vaginal, da minha região íntima, eu estou tendo calores. Então, isso é uma coisa que a gente escutou da nossa mãe, a gente escutou da nossa avó. Mas antes de a gente entrar na menopausa e ter esses sintomas que são os mais conhecidos, a gente tem a fase do climatério, que são os anos que antecedem. E esse climatério, muitas mulheres tendo ciclos regulares, não necessariamente elas estão tendo alteração do ciclo. É muito comum a gente ver um aumento de fluxo, ciclos mais curtos. Então, isso acontece, mas algumas mulheres não vão ter alteração. Elas simplesmente vão ser um reloginho todo mês, mas essa queda hormonal ela já está acontecendo e esses outros sintomas, como alteração do sono, alteração da memória, aquele nevoeiro mental, é justamente essa alteração cognitiva. Muita gente não consegue lembrar o que a gente vai falar e a gente começa a ter essas falhas de uma maneira mais frequente, uma diminuição da nossa velocidade de pensamento. Então, são esses sintomas mais sutis que são os primeiros que vão acontecer anos antes, muitas vezes, de a gente parar de ter a menstruação. Que coisa, então temos que estar bem atentos. Eu vou colocar a próxima, até para a gente discutir bem a questão alimentar, sintomas invisíveis. Meu Deus, elevação de colesterol, diminuição de massa óssea, perda da vitalidade, perda de massa muscular e inflamação visceral. Às vezes eu recebo muito, no Insta, acho que a Gabi também, é justamente, doutor, e quem não sente nada? Precisa fazer a reposição? Precisa mudar a alimentação? Precisa se cuidar? E o que eu quero, na verdade, trazer para vocês é, será que realmente não está tendo nenhuma mudança? Porque existem sintomas que a gente não percebe, como aumento de colesterol. Então, às vezes, ele é tão gradativo ao longo dos anos que a gente não vê, ou a perda de massa óssea, que a gente precisa fazer a densitometria. Então, a gente chama de sintomas invisíveis justamente essas pequenas mudanças que estão acontecendo, mas que para nós elas não estão claras, elas não estão visíveis, mas elas já estão mostrando que esses hormônios estão mais baixos e que estão trazendo uma consequência para o nosso corpo. Então, a gente fica muito atenta nesse acompanhamento médico da perda de massa óssea, da perda de massa muscular, do colesterol, de coisas que muitas vezes não está bem sintomático, mas está ali acontecendo. E o que seria inflamação visceral? Então, a gente tem uma predisposição, justamente o que você falou, ao ganhar esse peso, que a Gabi também comentou, e principalmente na região visceral. Então, a gente geralmente vai tendo uma perda de massa muscular, um aumento da circunferência abdominal e é algo que é muito gradativo. Algumas mulheres vão ganhar mais rápido? Vão, mas tem mulheres que vão ganhar 1 quilo no ano, o que é pouco, mas em 5 anos, esse resultado final sendo acumulado principalmente nessa região visceral vai aumentar essa inflamação. Então, eu vou me sentir cansada, eu vou ter dores pelo corpo, eu vou poder aumentar meu risco cardiovascular, justamente por causa dessa inflamação, dessa gordura visceral. Que coisa, vai estocar com mais facilidade. Nessa região. Vou lá e já volto, porque a gente vai falar já dos alimentos. Importantíssimo colocar aí que tipo de mudança a gente deve ter, nesses anos que antecedem e também, claro, para quem já está na menopausa. Já volto, meninas, que o papo tá muito bom. Já deve ter um monte de perguntinha, né, Gláucia? Lá. As meninas já estão me esperando aqui no centro do estúdio, porque a gente vai falar da alimentação. Eu fico aqui no cantinho, meninas, não tem problema. Tá bom. Vamos lá, vocês separaram aqui 2 grupos. Antes de tudo, a gente tem que entender, então, como você colocou, que essa mudança de comportamento, de hábitos, é muito importante que ela venha antes do quadro mesmo da menopausa. Mas, para quem já nos assiste e está na menopausa, vamos falar, então, do quanto antes a gente precisa colocar isso em prática, certo? Certo.
Primeira coisa que eu queria falar, Cá, antes da gente entrar nos alimentos, é o seguinte: tudo isso que a doutora Pri falou e que a gente comentou ali de sintomas e tal, são coisas que competem, confundem com o quê? Com pós-Covid, com pós-pandemia. Ah, mas é que eu engordei um pouquinho porque eu comi mais na pandemia. Ah, eu estou muito estressada, por isso que eu estou esquecendo. Então, também tem que ter esse cuidado, né, Pri? Porque às vezes falam, nossa, mas eu sou muito nova para ser menopausa, eu acho que eu tô com estresse. Então, assim, tenha um olhar mais cuidadoso, procure ajuda, eu acho que vale a pena, né? Essa alimentação, Cá, é o que a gente sempre fala, todas as vezes que a gente vem aqui. Nós temos, né, que ter uma alimentação anti-inflamatória. Então, esses alimentos são alimentos que a gente traz toda vez que a gente vem aqui, né, Pri? É verdade. Então, frutas vermelhas, morango, goiaba, que é rica em vitamina C, o gengibre, que a gente sabe que é um super, mega, ultra antioxidante, né? Então, alimentos que o quê? Vão fazer com que as nossas células não envelheçam tão rápido como estão, né? Então, quando a gente tem uma alimentação muito industrializada, uma alimentação com muita gordura saturada, muita carne vermelha, muita fritura, os óleos vegetais, então canola, girassol, tal, que não são saudáveis. Então, esse tipo de alimentação vai favorecer com que você tenha um envelhecimento celular mais cedo do que deveria, né? E claro, a gente sabe que hoje a gente tem a possibilidade de incluir suplementos que acabam tendo ainda, né, vamos colocar uma assim, potência maior, tanto desses ativos que a gente precisa, quanto também, às vezes, até da quantidade de alimento que a gente precisaria ingerir para ter tudo isso. E aí, nessa fase, eu queria entrar exatamente nisso e ouvir as duas, né, pensando na questão dos alimentos. O quanto nessa fase a mulher precisa pensar na caloria que ela está ingerindo, se ela de fato vai ter que fazer um déficit calórico, se ela vai ter que treinar mais do que ela treinava antes. Então, assim, é uma realidade isso, gente? Eu acho que tem dois pontos aqui, falando da inflamação que a Gabi trouxe, né, do antioxidante. A gente sabe que quando esses hormônios caem, a gente muda muito o funcionamento da nossa saúde intestinal. Então, além de a gente acumular aquela gordura visceral que a gente falou agora há pouco, a gente também muda muitas vezes a nossa microbiota intestinal. A gente começa a ter menor variabilidade de bactérias intestinais, um trânsito intestinal mais lento. A maior parte das pacientes vão ter um pouquinho de obstipação intestinal, um aumento de fermentação, muitas vezes de flatulência, contribuindo para esse processo inflamatório. Então, a gente agregar esse antioxidante que a Gabi falou, esse anti-inflamatório, também vai de encontro, né, para compensar essa queda hormonal. É que algumas mulheres, depois a gente vai falar mais lá na frente, a proposta de tratamento é hormonal, mas outras mulheres a proposta não é. Então, essa proposta alimentar, ela é muito importante para ser utilizada para todas, mas principalmente para combater, né, esse efeito que a queda hormonal traz em algumas mulheres. Que é um prejuízo danado. Com certeza, com certeza. Não tem jeito, né? E essa questão aqui, a gente está falando de alimentos que tem uma parte que também tem essa semelhança hormonal. Exatamente. O inhame, né, uma das coisas mais estudadas, né, hoje em dia, né, a maior novidade, vamos dizer, a soja. A gente já sabe que tem essa questão do fitoestrógeno, que é muito parecido com o nosso estrogênio. Então, realmente melhora muito os sintomas gerais de menopausa, principalmente os mais iniciais, né, Pri, os mais leves, é uma coisa que a gente utiliza bastante. Tofu, usar o tempê, que é a soja fermentada. São as melhores formas da gente ingerir. Jura? Sim. Alguns pacientes chegam no consultório, Pri, assim, Carol e Pri. Olha, eu troquei a carne vermelha, tô deixando de lado, eu tô comendo aquele extrato de soja, proteína texturizada. Aquilo não é uma coisa que eu recomendo, tá, Cá? Olha que interessante. Porque é um super processado. Então, assim, para tirar o leite da soja, para tirar o extrato, que é o que realmente faz bem, aquilo é o bagaço, vamos dizer. Então, a gente tem que consumir o tempê, que é a soja fermentada, é a melhor forma da soja. Porque é a forma que a gente consegue ter uma biodisponibilidade muito melhor do fitoestrógeno e ele tem uma digestão melhor. Então, para essa questão intestinal de microbiota é muito legal.
E o que eu queria só trazer aqui, que várias vezes eu posto sobre a soja, fitoestrógeno, e algumas pessoas falam, não, mas a soja é inflamatória. A soja é inflamatória, a soja faz mal. Então, eu acho que é legal trazer isso, essa é uma recomendação brasileira, é uma recomendação da Sociedade Americana e Europeia, de que, na verdade, a soja é um excelente alimento para as mulheres na menopausa. Tá. Então, quando ela não é recomendada? Na infância. Então, isso é bem claro, né? A soja faz mal para a tireoide. Não tem estudos mostrando isso. Tem estudos em adolescentes, em crianças, mostrando que a soja ela não deve ser utilizada até por uma questão da puberdade precoce. Entendi. Então, a gente realmente não recomenda na infância. Mas se você pegar o consenso, né? Se tem algum lugar no mundo que estuda muito menopausa, é na Europa. O quanto eles dão de importância para a saúde feminina e para a menopausa, elas estão anos-luz do que, muitas vezes, o nosso olhar. E lá, na recomendação do consenso europeu, é a utilização justamente porque muitas mulheres não vão fazer reposição hormonal por algum motivo individual, que a gente vai entender, né? E a gente tem uma melhora significativa. Então, a gente tem muitos estudos de segurança mostrando que ela tem um componente anti-inflamatório, ela diminui proteína C reativa, ferritina, marcadores inflamatórios, ela tem um benefício ósseo e um benefício dos sintomas para as mulheres. Pelo menos nos últimos estudos que a gente tem até ontem, que eu olhei. Não, e eu gosto dessa sua sinceridade, é importante porque, sim, a gente acabou criando alguns conceitos de alguns alimentos, enfim, até alimentos modificados, e a gente carrega isso e acho que bota no mesmo bolo para todo mundo, em qualquer momento da vida. Sim. Então, legal pontuar, porque eu sei que a gente tem um público também das mamães preocupadas com a alimentação das crianças. Então, neste caso, soja para as crianças, não. Mas para as mulheres, neste momento, sim. Eu vou colocar essa tela aí para vocês, que a gente vai discutir isso aqui daqui a pouquinho, que é o sono e o humor. Então, a gente vai falar de melatonina, de magnésio, peraí, deixa eu ler direitinho, tá bem aqui, ó, de magnésio, de malto e de triptofano, de molato. Obrigada, Glaucia. Aí, ó, tá um pouquinho distante agora sim. E triptofano, mas é já. Vamos lá! Daqui a pouquinho tem conteúdo exclusivo no YouTube. O quê? Tem receitinha, gente. Hoje a Gabi veio com uma entrada, né? Uma refeição principal, que é a tortinha de atum. E na sequência, um roll de banana, que é uma sobremesa que vocês não perdem por esperar. Só que eu deixei essa tela e daqui a pouquinho a gente já tá indo aí para esse momento só do YouTube. Gente, sono e humor. Isso é extremamente importante. Foi uma das coisas que a gente mais recebeu mensagem nas últimas semanas. Que é essa parte. Na verdade, é um dos primeiros sintomas que acontecem, até porque, na verdade, nessa trajetória, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico, muitas mulheres começam a ter ciclos anovulatórios. E esse estrógeno, ele ainda está normal. Às vezes até alto em algumas mulheres, mas essa progesterona já começa a ficar mais baixa. Então, um dos primeiros sintomas, Carol, é a piora da qualidade do sono. E não é que eu não consigo dormir, eu até durmo, mas eu tenho um sono superficial, ou muitas vezes eu vou acordar várias vezes à noite, então eu acordo, durmo. Então não é que eu demoro para dormir, a maior parte das mulheres, elas não demoram para dormir, mas ou elas acordam várias vezes à noite e acordam cansadas, ou às vezes elas acordam às 3 da manhã, ela fala, doutor, é aquele horário, e aí eu demoro 2 horas para voltar a dormir, e aí eu fico pensando, aí eu pego o celular, porque eu começo a ficar irrequieta de não conseguir voltar a dormir, isso porque realmente a gente pode ter uma queda do estrógeno, mas principalmente da progesterona nessa fase. E aí a gente consegue cuidar tanto com a alimentação, quanto também com algumas mudanças aí de hábitos, alimentação. Então, que nem a banana que eu trouxe na receita, é uma coisa super legal, porque vai ter o magnésio, vai ter essa questão de relaxado, triptofano, a gente pode colocar aveia, que é uma coisa com triptofano, e tentar sair do chocolate, né? Então, que é onde dá o bem-estar e tal, mas depois piora muito o calorão que você vai ter à noite. Então, tentar aí algumas alternativas. Isso é muito interessante a gente falar de menopausa, né, Pri? Porque cada mulher é uma mulher. Então, o chocolate faz bem, a outra vai piorar o calor, uma canela vai piorar o calor, uma vai ficar bem, a banana um dia... Por exemplo, pistache é um dos alimentos que tem super fitoestrógeno, só que é o que pior dá distensão abdominal. É um dos alimentos que mais fermentam e mais pioram essa inflamação intestinal. Sério? Então, assim, é um quebra-cabeça, né, individual. Pri? A gente vai testar um, tira outro, mas o que é importante? Que isso traz uma melhora de qualidade de vida, de envelhecimento, de bem-estar, de tudo. E saber reconhecer o que não vai fazer bem.
né? Tem que estar atenta. Ai, comi tal coisa, 2 horas depois senti tal. Então, assim, ter até um diário, né? Dar uma anotada, é legal? Sim, o que eu não dormi hoje, ontem eu dormi, hoje eu fiquei irritada, né, Pri? Tem tantas possibilidades, né? E entender que dormir é fundamental. Não dá para não dormir depois dos 40. Então, é o principal seja ponto. alimentação, medicação, o que for, tem que colocar esse sono em ordem. Quando coloca na balança, o dormir é o melhor. Primeiro não importa ponto. o que vai ser feito, a balança tem que subir aqui. Exatamente. Então, às vezes, a gente fica meio nessa sensação de... Tem um certo receio, às vezes até de medicamento, gente, pode ser que nesse momento seja necessário. Mas agora é o seguinte, deixa eu contar para vocês que durante o horário eleitoral gratuito, o Você Bonita continua, você sabe, né? Tá um sucesso no site, no aplicativo da TV Gazeta e também no nosso canal do YouTube, que você tem que visitar, porque a gente tem mais de 2,5 milhões de pessoas, o nosso conteúdo é muito legal, as nossas entrevistas, assim, bombam de verdade. Indique o canal do YouTube do Você Bonita. E eu quero também comentar que, além da receitinha exclusiva da Gabi, neste momento, a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Então, por favor, migrem, quem ainda não está no YouTube, quem está na TV, youtube.com/Você Bonita. Migrem para o YouTube e continuem com a gente com conteúdo exclusivo. Tá aí! Ai, eu joguei estrelinha da Gláucia, fui até o finalzinho aí, ó, com a vinheta. Continuamos ao vivo, meninas. Vamos fazer o seguinte, migramos, voltamos para nossa mesa, certo, diretora? Vamos lá, meninas, a gente vai para receitinha, só que o nosso momento receitinha é receitinha com conteúdo e com perguntinhas do público, certo, Gabi? Certíssimo. E eu acho interessante também essa questão, porque... Puxa vida, né? Já é um prejuízo. Eu acho que assim, por isso que a gente estava comentando, a natureza é muito sábia. É um momento que a gente chega, que a gente se sente muito melhor em outras questões, né? Na maturidade, na questão de controlar as emoções, na questão até para quem tem filho da maternidade. Só que é um momento também que eu acho que é por isso que a gente adquire maturidade, para saber entender essa mudança tão maluca desta nossa máquina. Só que o que é legal hoje, diferente de anos atrás, e é por isso que as meninas estão cada vez com mais estudos e trazem aqui, é que a gente tem um monte de coisa para fazer. Exatamente. Que talvez lá atrás não existisse, inclusive tecnologias, inclusive a própria questão da atividade física, que hoje vem sendo priorizada por muitas mulheres. Eu acho que a gente pode debater a questão da atividade física também. Sim. Mas você quer receitinha agora, né, Gláucia? Então vamos lá, lembrando que todos os ingredientes ficam lá no Instagram do Você Bonita, no @VocêBonitaTV. A gente começa com o salgado, certo? Certíssimo. Tortinha de atum, ai que delícia, vamos lá. Uma tortinha muito fácil, muito prática, cá a gente vai fazer no micro-ondas, tá? Nossa, que maravilha. Quem não quiser, não gostar, né? Não tem problema, faz no forno normal. Mas como eu te falei, aquele dia que chega cansada, mas que precisa de um alimento de qualidade, tá? Porque também é uma coisa, né, Carol? Não adianta fazer reposição hormonal, tomar todos os suplementos maravilhosos e tal, e a sua alimentação é péssima, teu sono é ruim, não faz... Então, assim, a gente tem que primeiro ajeitar toda a parte alimentar e de hábito de vida e ir agregando as medicações, né? Então, muito fácil. Você vai passar os ingredientes ou a gente já vai fazer? Não, já tá lá, a gente começa começando. Então, tá bom. Pra ganhar então, tempo. olha, essa porção que eu vou fazer, Carol, ela dá para 4 bolinhos igual esse daí que tem na mesa. Tá bom. Tá bom? Então, para uma mulher, tudo bem, 4, ou se quiser fazer esse déficit calórico, usar 2 tá muito bom, tá? Então, tudo muito simples, Carol. A gente vai bater esses ovos assim, na mão mesmo, tá? Uma coisa importante que a gente sempre fala, mas é bom repetir. O atum, a gente vai comprar o enlatado, tá? Sempre em óleo. Não em água, por causa da concentração de mercúrio, que é uma coisa que também piora essa questão hormonal. Então, a gente compra ele em óleo, põe numa peneira e deixa escorrer bastante aquele óleo. Tá bom. Tá ok? Então, ó, mistura o atum aqui. Então, 2 ovos, uma latinha de atum. E daí, nessa receita, eu coloquei farinha de linhaça, com o propósito de ter mais ômega realmente, por conta de melhorar todo o sistema cardiovascular e de ter essa proteção, tá? Ótimo, ó, que legal. O farelo de aveia,
que, diferentemente de aveia, é uma fonte de fibra e não de carboidrato. Então, vai ajudar esse intestino que está meio judiado nessa fase. Tá ok? Gabi, vou aproveitar e te perguntar a respeito disso. Quando a gente fala de fibra e que a gente precisa para melhorar a questão intestinal e tal, o quanto isso também pode ser um tiro no pé, vamos dizer assim? Se a gente colocar demais ou não beber tanta água, porque se a gente está falando de um corpo que já vai ter uma distensão abdominal maior, a gente sabe que a fibra pode também trazer um revertério nesse sentido. Então, como que a gente entende que a gente está fazendo a coisa certa, ingerindo e que essa fibra não está estufando? Isso é um problema, não é? Eu estou muito louca. Não, tá certíssima. Não é nessa linha? É nessa linha e assim, a gente sabe isso justamente com essas questões. Então, assim, quantas vezes na semana você evacua? Como que é o formato das suas fezes? Como que você distende logo depois da refeição ou, por exemplo, à noite? Tem várias questões que é nesse quebra-cabeça que a gente faz. Uma coisa mais geral para o pessoal de casa seria o seguinte: se você está fazendo cocô bolinha, é falta de fibra com certeza absoluta. Então, você está tendo falta de volume nas fezes. Então, sempre colocar fibra, de preferência solúvel, que é a fibra que vai puxar a água para o seu intestino. Que é essa? Farelo de aveia, você pode comer frutas. A fruta sem a casca seria mais solúvel e a casca insolúvel. Okay. Então, comer mais coisas maçudas no sentido de fruta, legumes, essas coisas que vão te dar esse volume e beber bastante água para essa fibra inchar. Salada entra? A salada é insolúvel. Daí que é super importante também, porque ela vai varrendo esse intestino. Perfeito. Então, uma incha com a água e a outra varre. Perfeito. Tá? Então, às vezes você está comendo muito dessa solúvel, com pouca água, e daí ela não estufa, e daí não tem a insolúvel que varre. Tem que fazer uma soma delas Tem. E observar e beber muita água. E as mulheres, elas vão perceber, Carol. Então, assim, tem muitas pacientes que a hora que elas chegam no consultório para uma alimentação mais saudável e colocam, às vezes, uma quantidade de fibra ok mesmo, recomendada pela Nutri. Elas vão ser sintomáticas, elas vão falar, Pri, piorou. Eu tive mais flatulência, eu tive um estufamento maior. E às vezes nem foi uma quantidade de fibras absurda, mas o intestino dela não está preparado, está inflamado. Então, essa percepção, esse olhar para que a gente possa trazer isso para o profissional e a gente mudar ou a inflamação ou a quantidade de fibras, o seu corpo ele fala com você. A gente só tem que escutar. Perfeito. Perguntinha do público enquanto a gente continua com a receitinha. Olha lá quem escreveu pra gente. Andréia, obrigada, um beijo. Quando a mulher entra na menopausa, não corre o risco de engravidar? Ela pode deixar de usar anticoncepcional? Andréia, vamos lá. Acho que a primeira coisa é que a gente tem que dividir de acordo com a idade da mulher. Então, o que a gente recomenda hoje? A gente tem uma fase de climatério, que a mulher ela ainda vai ter picos ovulatórios. A gente falou que a gente vai diminuindo essa ovulação, mas às vezes em 12 meses ela teve 2 ciclos ovulatórios. Se acontecer naquele momento, muitas vezes eu posso engravidar. Então, qual é a recomendação? Recomendação número 1, mulheres abaixo de 45 anos, para eu ter certeza absoluta, ela precisa estar 2 anos sem menstruação. É lógico que não vale, mulher, por exemplo, eu tô com DIU tal, e tirei o DIU. Não, eu preciso estar 2 anos sem ter ciclos abaixo de 45 anos para eu ter certeza que não tem perigo de engravidar. Acima de 45 anos, 1 ano sem menstruar. Aí, passou 1 ano, puxa, Pri, mas faz 4 meses. Tem que ter um outro método, tá? E de qualquer forma, a gente tem exames também que fazem essa contagem. Então, geralmente, o que acontece? Eu posso ter um antimileriano baixo assim, eu quero engravidar? Tudo bem, vamos lá. Mas assim, Pri, eu não quero engravidar de jeito nenhum. Eu posso ter um antimileriano baixo, eu posso ter um FSH, que é um outro exame que a gente usa para o diagnóstico alto. Mesmo assim, eu ainda tenho um risco de 1 mês, sabe? Que eu falo que assim, o alinhamento dos planetas era o dia certo, a hora certa. Foi lá e teve. Então, a gente recomenda 1 ano a partir dos 45 anos sem menstruação para me sentir segura, 2 anos abaixo dos 45 anos. Perfeito. Tem mais perguntas? Vamos finalizar a receita para colocar mais perguntinhas. É só isso?
Não, calma. Eu nem tento, Você né? colocou mais o que aí? Pera lá, Eu bateu coloquei os ovos. alho poró, Ah. peraí, ó, 2 ovos, uma lata de atum, uma colher de sopa de farinha de linhaça, uma colher de sopa de farelo de aveia, temperinho que você gostar, eu coloquei aqui alho em pó, cebola em pó, pimenta do reino, que eu sei que todas nós gostamos. Coloquei o alho poró, que eu acho que fica uma combina. fibra legal combinando, e um pouquinho de salsinha. Misturei tudo, vou colocar em forminhas de silicone ou, se quiser, em forminha de vidro, algum refratário. Se quiser fazer para a família toda, Entendi. pode fazer maiorzinho. Gente, olha isso. Daí eu vou colocar uma sementinha de gergelim por cima, que além de ficar fofo, gergelim é riquíssimo em cálcio. Então já dá uma ajuda também para essa mulher. E é gostoso, né? E micro-ondas, 2 minutos, 2,5, depende do seu. Gente, micro-ondas, 2 minutos. Tá chocada. E tá pronto. E já já a gente vai comer quentinho. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente. Olha lá. Silvia, obrigada. Um beijo. Estou na menopausa agora aos 54 anos. Não posso fazer reposição hormonal por causa de uma varicose nas pernas. O que posso fazer? Tenho perda de memória e estou sem ânimo pra nada. Silvia, vamos lá. Então, a gente tem várias propostas quando a gente fala de menopausa, desde a parte hormonal e não hormonal. E muitas mulheres, seja por causa de um histórico de câncer de mama, ou um alto risco, ou muitas vezes uma questão vascular, principalmente mulheres que têm trombofilia ou tiveram trombose em uso de anticoncepcional, a gente recomenda que não faça. Então, essas são uma das contraindicações da terapia de reposição hormonal. O que a gente tem de não hormonal? Então, primeiro, mudar seus hábitos de vida. Qual que é a experiência que eu tenho no consultório? Eu tenho pacientes que elas fazem muito exercício, elas fazem uma alimentação muito saudável, elas chegam no consultório, doutora, faz 6 meses que eu tô sem menstruar. E o que você sente? Nada. Aí eu falo, não, mas espera aí, o que você sente? Nada. Né? Tudo bem, a gente tem a questão do colesterol, da gordura, inflamação, os sintomas invisíveis, mas clinicamente ela está se sentindo muito bem. Então, aumentar a atividade física é fundamental. A gente colocar alimentos com bastante quantidade de fitoestrógeno, com isoflavona. E aí fica uma dica para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, que é o triptofano. A gente tem um estudo mais recente mostrando que uma alta dosagem de triptofano, em torno de 300 a 500 miligramas por dia, que foge um pouquinho do habitual que a gente utiliza, não é a dosagem habitual do nosso dia a dia, mas a gente tem estudos de segurança e mostrando que nesta dosagem mais alta, a gente também tem uma melhora dos sintomas junto com o magnésio, junto com o ômega. Então, ou seja, a gente pode entrar com esses suplementos para a gente poder facilitar essa transição, já que uma vez que a gente, né, o seu médico falou que não pode utilizar a reposição hormonal, a gente tem várias propostas, né, Gabi? A cara dela. Cara, sabe, assim, olha, de verdade, assim, de coração. Tá bombando, viu? YouTube bombando a nossa sala, bombando muito. Não, e assim, né, Fala até de me coração. emociono, Fala sabe? de Porque, coração, fala. Porque fala, assim, Gabi. a gente tem tanta informação, a gente tá tão, né, por dentro, eu cuido de mulher, né, e foi tão difícil quando eu tive esse diagnóstico, sabe? Então, assim, Você sabe o que elas estão falando passando. tudo isso, eu falei assim, gente, às vezes o que a gente quer é um abraço, sabe assim? Juro por Deus, Eu cara. acredito. Sabe assim, às vezes você quer que uma pessoa segura na tua mão e fala assim, vai dar certo. Calma. A gente vai dar um jeito, sabe assim? Então, olha... Não, e posso falar uma coisa que a gente não falou ainda e que é fundamental, isso eu acho que em qualquer fase, mas eu acho que nessa mais, para todas as mulheres, a gente precisa ter bons pensamentos. A gente precisa estar com pessoas que colocam a gente assim, ó, pra voar, foguete. Não com aquelas que derrubam. Sabe essas coisas também que você tem que mudar? Vai limpando. Não sei se vocês me entendem, mas vai varrendo, vai limpando e vai tirando isso também, porque eu acho que ajuda e muito. Vocês não acham? Então, nesses momentos de mídias sociais, outro conselho que eu dou é que a gente, na verdade, tenha grupos de apoio. Aproveitar que a gente tem essa maravilha, né? Lógico que a gente pode seguir várias pessoas, mas tem grupos tão bacanas e mulheres tão especiais que eu sigo, que falam sobre a maturidade, que falam sobre a menopausa. E o que eu acho mais interessante é que muitas vezes eu vejo o post, uma fica falando com a outra. Ai, mas me indica a sua Nutri. Ah, você fez isso? Qual é a marca? Então, assim, eu acho que é um grande grupo de mulheres que muitas vezes elas vão trocar experiências, elas vão trocar aprendizado, elas vão estimular uma outra e fazendo com que essa jornada fique mais leve também.
É isso. E tem perguntinha, agora você falou que tá bombando, que é pra gente responder perguntinha. Que bonitinho. Tirou do micro-ondas quentinho. Prontinho, gente. 2 minutinhos. Muito fácil. Gina, obrigada, um beijo. Obrigada, Minha Gabi. mãe entrou na menopausa com 40. Estou com 44, minha menstruação já está falhando. Então pode ter aí seu fundinho genético, meninas? Sim, na Bom verdade, apetite. Gina, as causas, né? Na verdade, a gente define menopausa precoce quando essa menopausa acontece antes dos 40 anos. Mas a gente entende que toda mulher abaixo dos 60 é jovem. E eu acho que é muito importante, que ela merece esse suporte de fazer uma reposição e ela vai ter benefícios. Não que a gente não deva fazer depois dos 60. A gente pode fazer, mas a gente vai olhar com muito carinho, com muito cuidado, indicações, contraindicações e muita orientação para essa mulher, né, um pouco mais velha. Mas, de qualquer maneira, sim, tem um componente genético e a gente, né, no consultório, a gente sempre pergunta se a paciente, se a mulher, ela sabe qual foi a idade da sua irmã, da sua mãe, porque a gente vai ficar mais atento. Essa menstruação já falhando provavelmente é um climatério, né? Nos próximos anos, né, isso pode acontecer, eu não estou falando que seja, lógico, pode ser ritmo de vida, pode ter outras causas, mas é muito comum que isso aconteça nessa idade e tá tudo bem. A gente tem muito suporte para que você possa preparar o seu corpo, inclusive, para esse momento em que esse hormônio vai estar muito mais baixo do que agora. Você tem todo o tempo do mundo para se cuidar. Tá uma delícia. Arrasou. Deixa, agora eu quero Bom experimentar. apetite. E tem mais perguntinha, enquanto as meninas vão experimentando. Vamos lá. Patrícia, obrigada. É verdade que existe, então, pré-menopausa? É o que a gente estava comentando. São esses Exatamente, sinais, né? são esse comecinho de sinal, essa insônia, um pouco de secura vaginal, às vezes você está irritada e não está mais irritada, tem dia que dá um calor, tem dia que você não lembra o nome da sua rua, você fica, meu Deus do céu, não é possível, moro 10 anos aqui, não lembro. Essas pequenas coisinhas Jura? que já vai dando um percebimento. E você falou uma coisa que eu achei engraçada, a Carol, você falou, a natureza é muito sábia. Tem uma coisa só que às vezes eu brinco com as pacientes no consultório que não foi tão sábia, é colocar a gente nessa pré-menopausa junto com os filhos adolescentes. Porque aí juntou a irritabilidade da menopausa, da pré-menopausa, com a rebeldia dos adolescentes. Eles precisavam estar um pouquinho descasados, mas eles acontecem. Então, às vezes, a gente acha essa irritabilidade, inclusive, ela é por causa desse ambiente que a gente é colocado no trabalho, porque a gente está muitas vezes numa posição com mais responsabilidade. A gente tem os filhos adolescentes. Então a gente vai somando e são aquelas justificativas de falar, eu acho que não é isso. Calma, pode ser que não seja, mas olhe, porque às vezes pequenas mudanças ou um suporte vai mudar totalmente essa irritabilidade, essa angústia, essa melancolia que muitas vezes pode acontecer nessa fase. E o mundo está diferente, hein, gente? Já tem um estresse natural por um monte de coisas, né? A gente fala isso sabe o que todo eu dia. acho também? Assim, a gente precisa ter esse diagnóstico certeiro, né, Pri? Porque assim, a gente tá tão... é o estresse, então tome antidepressivo, toma remédio para dormir. E não adianta. E não adianta, porque isso vai mascarar o que né? Não é a causa é a falta do hormônio, né? Então eu acho que a gente precisa ter mesmo esse olhar para nós. E a gente se sente culpada. Então é muito comum as pacientes virem com a sensação de culpa. Doutor, eu não sou assim, eu estou muito mais irritada, eu estou muito mais cansada, minhas filhas estão brincando, eu não quero brincar, meu marido quer sair, eu não quero. Então, porque realmente, às vezes, organicamente, do ponto de vista físico, a gente não está bem, a gente está com dor, a gente está cansada, a gente está com uma fadiga mental. Então, e a gente se sente culpada. Então, a ideia é a gente entender que muitas vezes isso é algo físico, que a gente precisa de um suporte e deixar a culpa do lado, porque não é culpa nossa, não. Acontece isso no corpo da mulher. Acabou, e todo mundo, né? Mulherada toda, estamos no mesmo barco. Vamos para a perguntinha do público, quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Lícia, obrigada, um beijo. A reposição hormonal ajuda na digestão? Boa pergunta, né? Lícia, é justamente isso. A falta do hormônio bagunça essa flora intestinal, que não é só intestino, né? Nosso tubo digestório inteiro é um caninho só, né? Então, provavelmente você tá com uma falta aí de variabilidade de flora intestinal e isso está dificultando a sua digestão. Fora que a gente sabe que com o envelhecimento e com a falta de boa alimentação, a gente diminui muito enzimas digestivas. Então é muito comum nessa fase, junto com um tratamento intestinal mais específico, a gente entrar com enzima digestiva também. Porque melhora
esse estufamento. A percepção que eu tenho no consultório é que muitas mulheres melhoram, né, com a reposição hormonal, essas queixas, né, digestivas e gástricas, e aí fica uma dica muito importante. Prestar atenção principalmente na intolerância à lactose. Então, é cada vez mais frequente, né? Eu vejo pacientes que não é que elas passam mal, tem um quadro diarreico com leite, não é isso, mas que quando a gente faz o teste tem uma intolerância à lactose, não tinha isso como adulto jovem, e perpetuar esse consumo. Então não é que é para tirar leite todo mundo, não é isso que a gente está, pelo menos a Gabi pode falar um pouco melhor sobre isso, mas algumas mulheres em específicas, a partir de um determinado momento, passam a ser intolerantes à lactose. Então essas mulheres, ou elas vão ter que usar uma lactase, que é uma enzima digestiva, ou elas vão organizar a sua alimentação. O que não pode é essa inflamação silenciosa trazer um cansaço, uma fadiga, uma alteração do quadro clínico, porque ela está acontecendo por causa desse excesso de lactose. Diminuindo a qualidade de vida, né? Exatamente. Sem dúvida. Eu vou colocar mais perguntinha do público, eu queria depois discutir aqui uma questão também importante, que eu acho que é uma preocupação, quando a gente fala dessa dieta, então vocês colocaram de colocar antioxidantes e alimentos que são anti-inflamatórios e parecem, né, até com os nossos hormônios, trazem um pouco disso. A questão do low carb, a questão da proteína de origem animal e das proteínas vegetais, porque proteínas vegetais são normalmente em grãos e que pode fermentar mais. Você lembra que a gente falou de mulher que tem uma digestão diferente com o estufamento? Assim, vamos falar sobre isso? Mas antes, perguntinha do público, olha lá. Não posso deixar. Na tela. Ana, obrigada, um beijo. Retirei um útero fazem 3 anos. Hoje em dia sinto muito calor. É normal? Ana, quando a gente faz a esterectomia, que é essa retirada do útero, a gente perde a referência do nosso ciclo menstrual. Então, tem alguns estudos, né, que mostram que após a retirada do útero, a gente não sabe exatamente por causa de qual mecanismo, mas a mulher ela pode se sentir um pouco mais cansada e com diminuição de libido. Embora a gente tenha que entender que os ovários são os órgãos que produzem os hormônios. Mas parece que, né, pode ser que o útero tenha alguma função que a gente ainda não sabe explicar, que a mulher se sente diferente. Mas independente da esterectomia, eu não sei, né, a sua idade, mas pode ser que realmente eu perdi o marcador de ciclo e esse ovário está diminuindo a produção. E você está entrando nesse processo de climatério e eu perco, né? Puxa, olha, meu ciclo está irregular? Não, porque eu não tenho. Então é muito importante que você faça os exames, como o estradiol, como o FSH. O estradiol ele cai nesse momento, o FSH ele começa a subir, porque pode ser sim que você esteja entrando num climatério e que você precisa de suporte, né? Mulheres com DIU e mulheres que fazem a esterectomia, a gente perde essa referência se a gente está tendo alguma alteração no ciclo menstrual. Então ela precisa ficar mais atenta para esses pequenos detalhes serem levados para o seu médico. E por isso, de DIU é demais, né? Em consultório a gente pega assim muitas pacientes com DIU que não tem essa referência e que às vezes referem esse cansaço, falta de energia para treinar, né? E a gente vai... E o climatério está acontecendo há meses, anos. Sim, sim. Ai, meninas, tem mais um assunto que não pode deixar de falar, Glaucia, o tal do chip da beleza. Mulherada tudo botando, sei lá, com idade, nem tá na menopausa, não sei o que lá. Não. Quero ouvir a opinião de vocês, porque deu um boom de chip da beleza. E pode ser que para algumas mulheres seja legal, mas pode ser que para outras mascare ou nem seja tão bacana. O que vocês acham disso? A gente vai falar da alimentação ou do chip primeiro? O que você quer, Carol? Curta lá nossa página. Tá me lembrando, né? Uma coisa tem lá, ó, vai lá, o like que tá bombando. Não, vamos falar do chip da beleza, depois a gente fala da alimentação e da atividade física, pode ser, diretor? Então vamos lá. Então, isso é um assunto muito, muito polêmico. O que eu quero trazer, na verdade, a gente tem muito poucos estudos. Quando a gente fala de chip da beleza, a gente está falando de gestrinona. Isso. E a gente não tem estudos recentes sobre gestrinona. E os estudos que a gente tem são estudos muito antigos e com um outro tipo que não era pellet, né, que é o chip. O pellet é o nome correto para esse chip. Qual que é a experiência que eu tenho no consultório, Carol? Eu recebo muitas pacientes que colocaram esse pellet, esse chip da beleza com outros médicos. Tá. A maior parte dessas mulheres podem ter uma piora do colesterol. A gente tem uma queda do HDL, que é o colesterol bom. A gente pode ter um aumento do LDL, que é o colesterol ruim. E muitas delas ficam inflamadas, com aumento de ferritina, com aumento do risco cardiovascular. Então, quando a gente fala de menopausa, o que eu acho que é importante? A gente tem que entender que é uma proposta de anos
Ninguém vai fazer 6 meses de reposição hormonal. Hoje em dia, a gente vai fazer 5, 10, 15 anos, o tempo que essa mulher tiver benefício. Entendi. Então, eu não posso colocar algo que, na verdade, traga um malefício cardiovascular. O principal benefício da terapia de reposição hormonal é diminuir risco cardiovascular. Hoje, os estudos mostram que as mulheres que fazem reposição têm menos infarto, menos AVC. Eu estou protegendo, essa mulher ela morre menos. Eu estou protegendo o coração. Hoje, mortalidade cardiovascular é a primeira causa de morte nas mulheres. A gente não morre de problema na mama, a gente morre de infarto, a gente morre de AVC, a principal causa de mortalidade. E a terapia de reposição hormonal diminui esse risco. Aí, na verdade, eu vou colocar um hormônio que aumenta o risco cardiovascular? Não faz sentido isso. É que, por outro lado, as mulheres que têm, bom, pelo menos vou dizer de amigas que eu sei que usam, falam, ai, meu pique melhorou, aí minha testo aumentou, aí eu tô com mais músculo, aí eu tô conseguindo malhar mais, aí ao mesmo tempo eu emagreci. Então, olha que importante a gente tocar no assunto e entender o outro lado. Eu acho que precisa de uma transparência. Perfeito. Carol, eu quero fazer isso. O seu médico topou isso com você? Colocou? Faz os exames 3 meses depois. Avalia se você não teve algum efeito colateral. Porque muitas vezes o que eu recebo é que assim, ninguém pede nada. Então a mulher, ela às vezes vai fazendo e ela nem sabe o que está acontecendo no corpo dela. Então essa transparência de riscos e benefícios tem que ser colocado. Não é aprovado pela Sociedade Brasileira de Endócrina e de Ginecologia, justamente por falta de estudos. Okay. E a gente tem outras formas que não a gestrinona de conseguir massa muscular, conseguir qualidade de vida sem aumentar esse risco cardiovascular a longo prazo. Okay. Então, assim, essa é uma colocação científica. Cada mulher vai ter a sua individualidade, deve conversar com o seu médico, o motivo que está escolhendo e decidir isso junto com ele. Perfeito, eu acho legal, né? Porque, gente, tem que ter essa sinceridade, por isso que eu falo que Você Bonita, assim, é uma... É mais do que uma consulta, né? Porque eu tento colocar aqui as perguntas e o conceito e tal, para fazer todo mundo aí do outro lado pensar, ouvindo, né, o que realmente tem esse embasamento científico. Não é opinião de médico, pelo contrário, é uma visão dentro de estudos, dentro do conceito, dentro daquilo que acredita. E quanto mais natural, melhor, né, meninas? Mas a gente vai falar de tratamentos daqui a pouquinho, porque agora tem uma receita da Gabi, que essa receita, meninas, vocês vão amar. Olha essa banana. É um roll de banana. Olha que fácil, poucos ingredientes, tem um custo até bem baixo e vai dar uma alegria danada nesse momento que a gente está vivendo, não é verdade? Olha lá, ó. De volta com o nosso Você Bonita. Voltamos agora para a TV, mas que sucesso o nosso YouTube. Vou agradecer nossa audiência. Fizemos aí um debate muito legal, cheio de conteúdo e com receitinha da nossa NutriChef Gabi Esteves, que hoje arrasou nessa tortinha no micro-ondas de atum. Eu não acredito que você não estava lá no YouTube assistindo, mas tudo bem. Vai se arrepender, não é verdade? Que agora tem mais receitinha. A gente vai para essa banana, mas, doutora comentou aqui, falamos até de chip da beleza, mas eu quero encerrar esse nosso momento antes até da receita, falando da questão alimentar, do low carb, de proteína de origem animal, de proteína de origem vegetal. Gabi, você quer começar? A doutora complementa. Vamos lá. Carol, realmente, quando a gente tem todo esse quadro, nós precisamos reduzir valor calórico e aumentar a atividade física. Ponto. Okay. A atividade física que mais é recomendada nessa fase é a musculação, porque é o que mais aumenta fixação óssea, é o que mais faz a gente ter uma proteção cardiovascular e etc e tal. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas essa questão alimentar precisa ter uma redução, principalmente de carboidratos, sim, porque como tem esse aumento de gordura abdominal, né, e esteatose hepática, quanto mais a gente consumir carboidratos, mais a gente vai ter essa gordura abdominal. E a contrapartida, nós também precisamos controlar gordura saturada, que é a gordura que está presente nos animais, na proteína animal. Então, fica assim, reduz carboidrato, mas não pode aumentar a proteína, daí não dá saciedade, daí dá fome, daí é um problema, né? Então, essa receitinha da tortinha de atum é o típico
do que a gente consegue saciedade, É uma delícia. né, com pouco colesterol e com uma gordura que vai dar uma baita saciedade, que vai ajudar nessa questão inflamatória e que vai ter a questão da fibra também. Entendi. Porque daí a gente come com um saladão, com legume cozido, quem tem essa dificuldade digestória, principalmente à noite, faz legume, verdura, um assadeirão, tudo cozido, tudo assado. Lindo. E consome junto com uma tortinha dessa, né? Então, a gente precisa ter essa individualidade de que, porque vai reduzir valor de carboidrato e reduzir valor calórico, não precisa extrapolar na quantidade proteica. Perfeito. Né? Entendi. E também precisa saber um pouco de técnica dietética da questão de consumir mais leguminosas, então a soja, ervilha, lentilha, grão de bico, de uma forma que não dá esse desconforto gástrico, né? Que daí é aquilo da gente deixar de molho, com rodela de limão, pelo menos 1 a 2 dias e trocando essa água é uma forma da gente consumir sem dar esse desconforto. Arrasou, 100% sinceridade, né? Vamos lá para nossa receita para dar tempo e aí a gente vai ainda respondendo as perguntinhas. Vamos lá, doutora. E Gabi, vamos lá. Agora a gente vai pro roll de banana, que tá uma coisa. Os ingredientes estão lá no Instagram do Você Bonita, @VocêBonitaTV. Enquanto isso a gente continua comendo a tortinha. É, Porque exatamente. também tá muito bom. Vamos lá, Gabi. Olha, facinho também, porque a gente não tem tempo de ficar fazendo muita coisa em casa, né? Né? Além de tudo, tem essa. Tem essa. Então, como que vai ser essa receitinha? Eu vou bater um ovo. Quem quiser usar o ovo inteiro pode, quem quiser usar só a clara pode e quem quiser usar só a gema também pode, como achar melhor, tá? Eu vou usar aqui o ovinho inteiro. Como que a gente vai fazer? Bate numa travessinha, num prato fundo, sei lá. Ela vai ser a base para deixar esse nosso roll crocante, senão ele vai ficar sem graça, Ai, tá tá? muito bonito. Então bate esse ovinho aqui. E numa outra travessinha, nós vamos misturar algumas farinhas que vai fazer essa crostinha de volta. Só que aí, como nós estamos falando de menopausa, de low carb, a gente não pode aumentar o nível de proteína e tal, então a gente não vai fazer uma massa, a gente não vai fazer, né? Tá. Então vai ficar bem low essa carb. crostinha vai ter nutrientes que vão ajudar o nosso corpo a melhorar essa inflamação. Então, nessa que a gente vai comer hoje, nós vamos fazer com 1 colher de farinha de amêndoa e 1 colher de farinha de nozes. Posso usar castanha de caju, posso usar semente de abóbora, o que vocês quiserem, tá? Mas a base realmente são as oleaginosas para a gente ter essa questão do ômega e dessa proteção que ela vai dar. Tá. Então a gente vai misturar essas duas farinhas. Eu vou colocar um pouquinho de linhaça, que além de dar crocância também vai dar essa questão do ômega 3, semente de chia e vou colocar canela em pó. Então, aquilo, mulheres que têm muito calorão e que têm essa sensibilidade, tem que evitar a canela, tem que evitar o gengibre e tal. Agora, quem não tem esse desconforto, a canela vai ajudar a diminuir a vontade do doce, certo? E também vai ajudar no aroma e tudo mais para nossa receitinha. Então, ó, muito simples, cá, só misturar tudo isso. Daí agora a gente vai colocar Muito bom. um pertinho do outro. E simples, né? E banana é paixão nacional também, né? Eu não como muito por causa da minha questão low carb, mas dizer que eu não gosto é mentira, né? Banana é gostoso. Bom, pegamos a banana. Eu uso essas menorzinhas, Tá. que eu acho que fica mais delicadinho, mais bonitinho. Não, fica muito tá? legal pra você ver. Eu acho que até as crianças vão Sim. amar, né? Porque você pode pegar, ele fica no raw, assim, você adora essas coisas de finger food. Finger food parece dar mais vontade, né? De Comer com a mão. comer com a mão. E assim, Carol, pode colocar isso e colocar uma bola de frozen iogurte, pode colocar só o iogurte mesmo, pode colocar um iogurte proteico, tá? Tá dando pra ver bonitinho aqui, Tá. né? Então, ó, passei no ovo, vou passar. Aí, ó. Ai, gente, que fácil!
nessa casquinha. Se vocês quiserem uma coisa mais docinha, até para agradar mais criança, tal, ou aquela fase que está muito com vontade de doce, pode colocar açúcar de coco aqui. Um pouquinho do açúcar de coco vai caramelizar. Aí pronto, não vai ter... E vai pro forno. E ó, vamos fazer, só colocar isso aqui e forno. Só isso. 5 minutinhos de um lado, vira 5 minutinhos do outro. Pronto, nossa receita. Gente, o nosso vai sair. Ai, lá, meu Deus, o que vai sair pra gente? Frio hoje tá muito bom. Hoje tá bom. E quem tem air fryer, acho que dá, né? Com certeza. Nossa, deve ficar bem crocantinho também, né? Com certeza. Tá. Vamos aproveitar e responder mais perguntinha, então, enquanto Gabi vai nos servir. Glaucia, temos ainda uns minutos, certo? Perguntinha do público. Obrigada, Margarete, um beijo. Existe exame específico para saber se está entrando na menopausa? Ainda menstrua mesmo após os 45 anos? Vamos falar de todos eles, doutora. Amei, Margarete. Vamos lá. O que eu acho que é importante a gente entender? Inicialmente, na fase de climatério ou pré-menopausa, como a gente conversou aqui, os exames hormonais no sangue, laboratoriais, estão normais. Então, isso é a causa mais frequente de atraso de diagnóstico. Então, você vai no gineco, ele fala que os seus exames estão normais, você relata que muitas vezes está pior do sono, pior do humor, eu tenho sintomas, mas o meu exame está normal, então não está tudo bem, ainda vai demorar. Esse é o climatério. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que esse momento diagnóstico é clínico. Você vai trazer, o seu médico vai te ouvir e vocês vão decidir juntos qual é a melhor proposta de tratamento. Se vai ser alimentação, atividade física, se é não hormonal ou hormonal. E a gente pode começar o tratamento hormonal mesmo no climatério. Com o passar do tempo, a gente vai tendo uma alteração dos exames laboratoriais. Aí eu vou ter um aumento do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, eu vou ter uma queda do estradiol, que é o hormônio feminino, e uma queda da progesterona, porque esses ciclos são anovulatórios. A gente vai fazer outros exames, mamografia, ultrassom de mamas, tudo para segurança, mas para fazer o diagnóstico baseado nesses dois exames que a gente conversou, o FSH e estradiol, mas que vão vir alterados numa fase mais tardia, tá bom? Então, inicialmente, a gente não vai ter alteração desses exames, tá bom? Fazer a troca agora do salgado pro doce. Claro, por favor. Olha o cheirinho, que maravilhoso. Ai, mas, obrigada, Pri, é importante, claro, que assim, ele vai fazendo os exames, check-up todo ano. Exatamente. Até os de imagem. Fez 40 anos? Converse com o seu médico. O assunto começa anos. Mesmo que você, Pri, no final entrei na menopausa aos 55. Passei 15 anos falando desse assunto com o meu médico. Não tem problema. Não tem problema. Se prepare para esse momento, converse mais, escute o seu corpo, traga esses sintomas para o seu médico. Tá bom? Aí é melhor que chocolate. Peraí que eu vou experimentar. Vamos lá. Quem gosta de doce que não muito doce, nossa, mas é doce, porque vai depender do doce do sabor da banana, né? Nossa, Glaucia, sensacional isso aqui. Que delícia. Gostou? Que arraso, maravilhoso. Adorei, crocantíssimo. Gente, a canela, o aroma, Gabi. Que delícia, que bom. Simples. Aí eu acho legal até a gente comentar, já que tem essa carga energética, de repente pode ser o pré-treino que todo mundo fala. Sim. Depois vai lá gastar, vai ter ali a sua atividade física. Exatamente. Ser o carboidrato da noite, entendeu? Entendi. Então pode ser uma estratégia, você faz sem carboidrato durante o dia e à noite, que é um momento que você precisa de um pouco mais de conforto, tal, você tem um carboidrato assim. Adorei! Né? Vamos fechar com perguntinha, parabéns. Carol, eu queria só falar uma coisa de reposição hormonal. E assim, porque ainda muitas mulheres, elas têm muito medo da reposição hormonal. E eu acho que a gente falar sobre menopausa e não ter trazido isso para o público feminino, eu acho que é só um minuto. Fazer ou não terapia de reposição hormonal? Eu acho que primeiro, as mulheres, elas não são obrigadas a nada. Você vai decidir junto com o seu médico. Mas eu deixo 5 perguntinhas para você poder discutir com o seu médico. Primeiro, esses sintomas mais sutis, como alteração de sono, alteração de humor. 2, os sintomas invisíveis, a gente avaliar colesterol, a gente avaliar pressão, a gente olhar gordura visceral. 3, na verdade, a sua natureza. Se você tem risco cardiovascular na família, se você tem risco de Alzheimer na família, isso, na verdade, fala a favor de a gente fazer reposição hormonal e avaliar se você tem alguma alteração de mama, que tenha que tomar mais cuidado e que poderia ser uma contraindicação. 4, a gente avaliar como você quer se sentir daqui 10 anos. A percepção que eu tenho é que agora não faz muita diferença, mas daqui 10 anos esse suporte e cuidado vai fazer
muita falta para muitas mulheres. Tá? É verdade, disse tudo. Meninas, amei. Bombou, né, Glaucia? Quero agradecer a audiência da TV, a audiência do YouTube. E a gente volta com assuntos sempre, vocês sabem, sempre com informação de qualidade. Esse é o nosso propósito. Vou agradecer as meninas. Então, doutora Ana Priscila Sóguia, endocrinologista, você encontra lá no Insta, que é o @doutora, abreviado, _ Ana Priscila Sóguia, tudo junto. Sóguia é SOGGIA, tá? @doutora, abreviado, _ Ana Priscila Sóguia. E vocês encontram nossa NutriChef, que está lindíssima, feliz da vida e falando com o coração, né, deste momento e ajudando muitas mulheres. Olha que coisa boa. @NutriGabiEsteves. NutriGabiEsteves, o Gabi com Y. NutriGabiEsteves, tudo junto. Vou deixar o WhatsApp para contato da Gabi, é o 99934-3631. 99934-3631. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você, Vocês Carol. simplesmente arrasaram, estão uma delícia. Murilo, leva tudo pro meu camarim. Que depois do programa eu vou ser feliz. Um beijo, obrigada. Beijo.